Ok, então vamos lá. Bom dia, Eduardo. Eu vou ser bem rápido, tá? Para deixar vocês trabalhando, né, no projeto final, já que vocês têm que entregar amanhã, né? Eu vou abrir aqui o Google Sala de Aula, tá? Vou abrir aqui, compartilhar aqui com você, né? Ok, eu vou abrir aqui já na atividade 8, que é a entrega final, né, do projeto de vocês, né? Vamos lá. Preencha o modelo de acordo com os seguintes itens. Então, aqui, de acordo com esse modelo aqui, então, de acordo com esse modelo, nós vamos ter o escopo, né? Levantamento de requisitos funcionais, o diagrama com a visão de casos de uso, né? Item 3, que é a visão do projeto. Inserir neste tópico as telas com o protótipo do projeto, né? O que é o protótipo? É as telas, né? Ou projeto em si, se for um site, de repente, né? Colocar aqui qual foi o conceito que pensou, né? As telas, se vai ter a tela de cadastro, né? Se vai ter a tela inicial lá, se for um site, quais são as opções que vai ter, né? Dentro do site, quais são as funcionalidades que vai ter, né? Então, visão de projeto é isso. E aqui, por último, né? Junto com a visão de projeto, a gente tem o diagrama de classes e objetos que a gente viu na aula de ontem, né? Por último, diagrama de classes e objetos, tá? Então, praticamente aqui o escopo, visão de projeto, item 3, aqui 3.1, visão de casos de uso, item 2,
E aqui não é 2, aqui seria 1, né? Um ponto 2, 1.2, e aqui seria 1.3, né? Que são os requisitos. Fica dessa maneira aqui. Vou colocar o modelo. Ok, aí a gente conversando um pouquinho ainda para a gente finalizar, né, a ideia do diagrama de classes, ontem a gente começou a falar, né, o que é uma classe, o que é um objeto, né? Então, aqui, quando a gente tem os atributos, né, dentro de uma classe, a gente tem os atributos, né, que são as características daquela classe, e nós temos os métodos, né, que são as ações dessa classe, né, o que essa classe faz. Então, a classe funcionário, ela tem características semelhantes aos seus objetos, né? Então, por exemplo, o funcionário Helena, ou funcionária Helena, é um objeto que faz parte de uma classe principal, né, chamada funcionário. Tá? Então, a gente pode distinguir esses dois objetos como sendo uma do sexo feminino e o outro do sexo masculino, né? Então, nós temos aqui, no caso, na classe funcionário Helena, as mesmas características pertencentes à classe funcionário, né? Nome, Helena Reis, nascimento, o salário, né? E aqui a gente tem os métodos que eles fazem, né? Que eles chamam de informar salário, calcular idade, tá? Então, possuem os mesmos métodos e as mesmas características da classe principal, né? Aqui a gente tem as operações, né? Representam o comportamento das instâncias de uma classe. Corresponde às ações das instâncias de uma classe. Então, vai informar o salário e vai informar a idade também, tá? Ou seja, os métodos, né? Os métodos vão ser chamados para a classe principal, na qual vai ficar armazenado dentro daquela classe principal essas informações, tá? Então, aqui também a gente tem um exemplo, né? De uma classe principal e os seus objetos, né? Então, aqui a gente tem uma classe principal chamada de canino, onde nós temos peso, altura, idade e raça, características, né? E aqui embaixo nós temos os métodos, que é o que essa classe vai fazer, tá? Que ele pode fazer. A classe representa qualquer tipo de canino, tá? As características vão ser diferentes, né? Porém, os métodos vão ser idênticos, independente daquela raça, né? Independente do cachorro que for adicionado a essa classe principal, né? Ver se tem alguma coisa mais interessante. Ok, isso aqui é mais a linguagem Python, né? Só para ser trabalhado esse conceito de programação orientada a objetos, né? Ok. E aí, lá na diagramação UML, que vai importar para a gente, né? Que é o que a gente vai fazer dentro do documento, inclusive no último item, ele pede justamente isso, né? Que seja entregue esse diagrama de classes e objetos. Ele pode ser modelado, inclusive, em cima do diagrama de classes, né? Aqui dentro desse escopo tem um diagrama de casos de uso, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem
dentro do sistema, né, que foi planejado o home service, né, dentro da aplicação, a gente tem alguns casos de uso aqui, né? A gente tem o cliente, deixa eu até aumentar um pouco mais aqui. Nós temos o cliente, nós temos o prestador de serviços, administrador do sistema e o mediador, né? Então, percebam que cada um desses atores está ligado com um tipo de seta diferente, né? Esse tipo de seta diferente, por exemplo, tem uma seta na frente preenchido em branco, né? E com uma seta, uma flecha, ele é um tipo de especialização, né? Esses tipos de usuários diferentes do sistema, né? Cliente, prestador, mediador do sistema, administrador do sistema, são tipos de usuários com características e funcionalidades diferentes, tá? Por isso são criados casos de uso diferente para cada tipo de ator diferente, né? Para cada tipo de usuário diferente, tá? Então, para que a gente represente esses usuários diferentes, nós utilizamos esta seta para dizer que estes tipos de usuários diferentes são do tipo especialização, ou seja, derivam de um usuário principal, né? Então, aqui a gente tem um cliente que tem esses casos de uso, né? O cliente, ele pode apresentar o portfólio de serviços, na verdade, acessar o portfólio de serviços, né? Quem apresenta o portfólio é o prestador aqui. Está até, assim, só o verbo, né? Incorreto. Cancelar compra. O cliente pode fazer essa ação de cancelar compra dentro do aplicativo, né? Esse aqui, ele pode apresentar portfólio de serviço. Está repetido, ó. Consultar, né? Consultar portfólio de serviço. Manter as suas preferências, né? Ou seja, dentro do aplicativo, quando ele registra uma busca por algum serviço, essa preferência ela fica registrada, né? Para que na próxima consulta apareça prestadores de serviços que mantêm as preferências, né? Serviços por mecânica, serviços prediais, residenciais, enfim. E aí ficaria registrado aquela preferência dele, né? O cliente ele pode avaliar o serviço após a compra, né, do serviço, após o prestador de serviço ter executado esse serviço, ele precisa passar por uma avaliação, né? E a avaliação para que o prestador receba, né, aquele dinheiro, precisa avaliar, né? Tanto que é obrigatória essa avaliação. Manter cliente. Manter cliente, acho que esse caso de uso aqui tá incorreto. Na verdade, é visualizar prestador, né? Visualizar prestador de serviço. Visualizar informações do prestador e pesquisar catálogo, né? Que ali ele consegue pesquisar os vários serviços separados em modo de catálogo, né? O mediador do sistema, que ele vai realizar essa mediação, né? Então, o cliente vai avaliar, o cliente avaliou esse prestador, se a avaliação for significativa, vai ser liberado aquele dinheiro do serviço para o prestador, né? Caso a avaliação não seja boa, não seja satisfatória para que haja liberação da verba para o prestador, né, do dinheiro para o prestador, em relação ao serviço executado, vai ser mediado juntamente com o cliente o que aconteceu, né, qual foi o motivo daquela avaliação, e se o prestador tiver que refazer o serviço, né, ou até mesmo o cliente não querendo que o prestador refaça o serviço, esse dinheiro ele é devolvido para o cliente, né? Mas tudo isso é mediado pelo sistema, né? Mediado por
uma consultoria específica em serviços que vai verificar, vai mediar toda essa transação, né? Vai ter verificação de fotos, né? Vai ter verificação de chamados acerca dos serviços que não foram realizados, né, com sucesso e etc. Né? Então, todo esse processo aqui ele é feito pelo mediador. O administrador do sistema, o que ele vai poder fazer? Né? Ele vai conseguir manter o usuário, né? Emitir relatório de serviços, emitir relatório dos prestadores, manter catálogo de serviços e manter mediador de disputa. Também emitir relatório dos clientes, tá? Então, o administrador aqui consegue ter o controle total, né? Aqui a gente tem os casos de uso que tem extensão, né? Ou seja, são criados outros casos de uso a partir de um mesmo caso de uso. Manter o usuário. Tá? Esse manter o usuário, ele é um relatório gerencial, né? Que pode ser exportado para várias outras plataformas, né? Exportar em PDF, exportar dados em planilhas, né? Enfim, outros bancos de dados também. Então, essa ação, né, esse caso de uso de exportar, que está aqui no canto, ele é uma extensão que é representada por uma seta pontilhada, aqui dentro do Asta, deixa eu abrir aqui o Asta. Você vê na terceira opção, no diagrama, casos de uso, né? Tem os atores, tem os casos de uso, que aí você coloca o nome do que aquele caso de uso faz, né? E nós temos as setas para fazer essas ligações, né? As setas comuns, você interliga o ator ao caso de uso, e também nós temos quando a gente interliga caso de uso, né? Na verdade, né? Os atores do sistema, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho esse ator chamado funcionários, tá? E aqui eu posso separar esses funcionários por departamentos, né? E aí esses departamentos, esse seria uma especialização, né? Uma generalização, na verdade, né? Quando a gente fala de gênero, são outras classes, né? Ou outros objetos, lá em diagrama de classes e objetos, que possuem as mesmas características, né? Ou os mesmos métodos, porém com características um pouco semelhantes, né? Diferentes um pouquinho, mas semelhantes. Então, a gente tem aqui, acho que esse aqui ficaria melhor se eu chamasse ele de departamento, tá? Chamar aqui departamento, aí aqui, jurídico, financeiro, para que eu identifique os funcionários de cada departamento, eu tenho algumas características, né? Então, o departamento vai ter nome do funcionário, vai ter data de início, salário, benefícios, né? Enfim, algumas características referentes ao cadastro daquele funcionário, né? Nome, endereço, conta bancária, né, para fazer o depósito do salário, enfim, todas as características que todos os demais departamentos têm também,
né? Então, a gente faz essa ligação entre os atores utilizando essa seta aqui, né? Na verdade, é o contrário, ó. Aqui, ó. Aí, ok. Então, aqui a gente tem uma especialização diferente, né? Ok? Aqui, ó, todas ligadas. Na verdade, é com essa seta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa seta. Aqui, ó. Essa seta aqui, ó. Quando você passar em cima, ó, generalization, né? Generalização, tá? Então, você clica nele. Ó, quando ficar, ó, clica na seta de novo. Quando ficar azulzinho assim, você clica, segura. Na verdade, não precisa nem segurar. É só levar o mouse aqui em cima desse ator e ele fica certinho com a representação, né? Ó, clica na seta. E aí a forma como você vai organizar isso aqui dentro da folha, né? Para que fique visível, para que o analista e o implementador do sistema consiga entender, né? O que vai ter dentro do sistema, você organiza da maneira que você achar mais viável, tá? As representações para você representar os atores, né, e as suas especializações, vocês utilizam essa seta aqui. E aí a gente tem as extensões, né, ou inclusões aqui, ó, tá? São essas extensões, como vocês já viram. São casos de uso que geram outros casos de uso, certo? Isso é extensão. As inclusões, né, por exemplo, contratar serviço. Okay? Contratar serviço, ele gera ligações entre atores diferentes, né? Ó, contratar serviço, cliente, tá? Aí, o cliente automaticamente contrata um serviço, né? Ele automaticamente conversa com outro caso de uso, que é o sistema autorizador de pagamento, vai autorizar esse crédito para o cliente contratar esse serviço. Automaticamente vai incluir outro caso de uso, que vai ser a notificação e evolução dessa compra, né? Então, eu tenho que interligar esses casos de uso entre os atores diferentes do sistema, né? Vai ter ligação direta a partir dessa representação gráfica, né? Que é as inclusões, tá? E essas inclusões a gente representa assim, ó, tá? Vou pegar aqui um caso de uso, e pegar essa seta aqui, ó. Aqui, ó. Olha o nome dela. Dependência, tá? Então, eu causo uma dependência entre esses casos de uso, né? Aqui, ó, mesma coisa. Clico em um caso de uso, e aí passo o mouse em cima, ele vai ficar azul, e você clica novamente para que seja ligado esses casos de uso, tá? Então, a dependência, que é esse símbolo, ele é realizado entre os casos de uso, né? Esse aqui, que é a generalização, né, ou especialização também, e é onde eu tenho vários objetos que pertencem a uma mesma classe principal, eu faço representando a partir dessa seta. Tá? Então, basicamente é isso, é você levantar todos os requisitos, né? Então, por isso que eu bato na tecla. Essa parte aqui ela tem que estar bem escrita, bem descrita dentro do seu projeto, escopo também, para que você consiga fazer um diagrama de caso de uso chegar ao máximo possível perto do completo, né? Lógico que sempre vai ter um requisito, um caso de uso a mais depois da revisão. Por isso é importante, inclusive, aquele exercício de validação, né? Que eu propus ontem, cada um pegasse o projeto do outro, fizesse essa validação dentro daquela planilha, para que posteriormente, depois de uma revisão, vocês conseguissem
implementar ideias novas ou corrigir as ideias iniciais, né? Caso não seja possível, igual eu comentei lá no grupo, pega esse modelo aqui de documento, né, que já está pronto, já está estruturado, e faz o exercício em cima dele, tá? Bom, a visão de sistema, visão de projeto com um protótipo, né? Basicamente, acho que eu coloquei lá, ver se eu tenho aqui. Não, esse aqui. Se eu consigo achar aqui, eu acho que está na aula de protótipo, tá vendo? Da prototipação. Instruções. Aqui, apresentação home service, né? Essa apresentação foi utilizada para apresentar inicialmente o projeto, né? Tem o escopo, as funcionalidades, né? Mesmo diagrama de caso de uso, a descrição, né, desses casos de uso, né? Diagrama de classes, diagrama de sequência, e aqui o protótipo, né? Então, inicialmente, aqui na questão das categorias, né? A gente pensou inicialmente em manter assim, né? A tela inicial. Cadastro da categoria. Quais vão ser as mensagens quando ele confirmar a inserção daquele cadastro, da inserção do serviço, do cadastro de novo, né? Ok? Então, esse foi um protótipo para a gente trabalhar um diagrama de sequências, que nesse caso foi a questão de consultar catálogo e inserir categoria, né? A gente não trabalhou o protótipo com o sistema completo, a gente trabalhou com um só, né? Então, você pode pegar só um, trabalha um protótipo em cima de uma tela, e especifica o que vai acontecer. Quando a pessoa clicar em consultar catálogo, né, ela vai colocar o nome da categoria. Caso não venha o nome da categoria, vai dar a opção para que ela faça a inserção dessas categorias, né? Então, aqui ela selecionou a opção categoria serviços automotivos, né? Aí tem aqui alinhamento, balanceamento, elétrica automotiva, né? Tem um sinalzinho de mais para ela poder adicionar os serviços dentro dessa categoria e no final tem a confirmação dessa inserção com essas mensagens, né? Então, eu simulo o que vai acontecer. É importante a gente fazer a simulação de tudo que vai acontecer nesse diagrama, nesse caso de uso. Caso de uso, consultar e inserir catálogo. Quando eu consulto, vai aparecer as categorias. Caso não tenha a categoria específica, eu posso inserir a categoria, né? Gerar uma descrição daquela categoria, ok? Inclusive, eu consigo gerar uma imagem, eu posso cadastrar uma imagem para aquela categoria também, tá? Inseriu a imagem, selecionou os serviços, eu posso descrever aqui o serviço, e aí eu clico em verificar disponibilidade, né? No caso de consulta, ou até mesmo clicar em um desses botões para poder confirmar a inserção, tá? Então, aqui eu faço a simulação das telas, de tudo que vai acontecer. E essa simulação, conforme eu já disse, ela pode ser feita utilizando Canva, mockup, né? Você pode fazer de próprio punho o desenho, né? Que é mais complicado. Mas, enfim, é um protótipo, é uma demonstração do que vai acontecer, né? Aqui não tem nada funcional ainda, certo? E aí, por último, é a
diagrama de classes e objetos, que vai precisar do diagrama de casos de uso, que vai precisar dos requisitos, né? Como que a gente faz esse diagrama de classes e objetos? A gente vem aqui na opção diagrama, né? E aqui class diagrama, diagrama de classes, ok? Basicamente, a gente vai utilizar isso aqui, ó, class. Clicou em cima desse botão, vem aqui. Qual que é o nome dessa classe? Eu vou chamar essa classe de pessoa, né? Posso até aumentar aqui um pouquinho, tá? Aqui a gente tem dois símbolos, tá? Para eu colocar em cima, né? Na parte de cima. A gente tem a parte de cima para trabalhar com os atributos, que são as características que nós vimos aqui. As características, né? Por exemplo, se eu tiver uma classe chamada conta bancária, essa conta bancária vai ter um número, vai ter o saldo, a data de abertura. Essas são as características, né? Inclusive, eu tenho o tipo de dado que vai ser trabalhado naquela classe. Número vai ser do tipo string. Né? String é um tipo de dado referente àquela informação. Saldo, quantia, né? Data de abertura, tipo date, né? Quais são os métodos? O que essa conta vai fazer? Vai ser criado essa conta ela pode ser bloqueada, ela pode ser desbloqueada, ela pode ser creditada, ela pode ainda, inclusive, fazer outros métodos, né? Emitir extrato, consulta, enfim, depende muito que aquela classe pode, de fato, executar. Aqui é só um exemplo, né? Quanto mais detalhada for essa classe, melhor para o seu documento, ok? Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Os atributos, né? Vou pegar como exemplo aqui, ó, número, número vai ser do tipo inteiro, ó, tem tipos, né? O tipo char, double, float, int, long, short, né? Booleano, que é verdadeiro e falso. Os mais assertivos, né? Ou seja, que é mais usado, são do tipo char, que trabalha com tipo caracteres, né? Tipo float, que trabalha com números decimais, int, que são números inteiros, né? E os booleanos, que trabalham com verdadeiro e falso. Tá? Então, basicamente, são esses tipos de dados que você precisa declarar aqui dentro do seu diagrama de classes e objetos. Tá? Então, número, aqui ele vai ser do tipo inteiro. Conta, né? Número de conta, geralmente é inteiro, não tem casas decimais, né? Não há quebra de números. Por exemplo, o número inteiro é 1, 2, 3. Pode ser do tipo int, né? Float, números flutuantes, e há acréscimo de casas decimais, né? 1,50, 1,60, né? Então, aqui, inclusive, é importante que você faça esse planejamento, né? A gente já está pensando, quando a gente faz um diagrama de classes e objetos, a gente já está pensando na implementação, a gente já está pensando na programação do projeto, né? Para que quando o desenvolvedor pegue e analise a sua documentação, ele já verifique, ó, esse tipo de dado que vai receber nessa classe, né, nessa parte do projeto, vai receber só números inteiros. Ok?
Nessa parte aqui da caixa de pesquisa, por exemplo, né, ontem a gente viu lá um exemplo, né, de como a gente trabalha com testes. A gente viu lá o site das Casas Bahia, né, mas poderia ser qualquer outro e-commerce. Quando a gente vai pesquisar um termo, a gente coloca que aquela caixa ela vai receber um limite X de caracteres. Passou disso, vai aparecer algum erro, né? Então, eu programo para que dentro daquela caixa de pesquisa ele consiga receber termos, palavras-chave só do tipo texto, né? Ou seja, aquele retângulo de pesquisa não vai conseguir receber dados do tipo numérico, só do tipo texto, ok? Ou eu posso programar, inclusive, para que ele receba ambos, né? Do tipo texto e do tipo numérico também. Pode ser int ou float. Então, aqui eu já começo a pensar, de fato, na modelagem de como o programador vai receber esse meu projeto, né? Eu já deixo pronto para que ele entenda como que vai funcionar a arquitetura do meu sistema, ok? Então, aqui eu tenho número do tipo int. Se eu quiser adicionar mais características, basta eu clicar nesse sinalzinho, né, amarelo, ok? Quando eu quero adicionar métodos, é nesse botão de baixo, que são as operações, né? Nesse sinalzinho aqui, verde, né, que é o mais, tá? Esse aqui, que é o amarelo, tá? Na verdade, que está representado por um tracinho, né, por um hífen, são as características, ok? Então, aqui, operação. O que ele vai fazer, né? Então, nessa conta bancária, eu tenho criar, e aí eu clico de novo nesse sinalzinho verde e crio uma nova operação, tá? Esse abre e fecha parênteses tem que deixar porque é uma forma de como esses métodos vão ser chamados pela classe, tá? Isso em programação, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma linguagem de programação, vocês vão entender exatamente o que está sendo feito aqui. Bloquear. Aí eu venho aqui, clico nesse sinalzinho de mais e crio outro método desbloquear. Método acreditar. Então, basicamente é isso, é você colocar o nome das classes que vão ter a partir dos diagramas de casos de uso, colocando os tipos, as características desses dados e os métodos, ok? Fez o diagrama, né? Fiz aqui o meu diagrama, bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File, vou vir aqui em Save As, né? Salvar como. Clicando em Save As, eu posso salvar o meu projeto em formato do ASTA, né? Desse programa aqui. Ou, se não, cadê aqui? Acho que não é nem assim. Vamos exportar primeiro, ó. Aqui, diagrama. Aqui, image. Que possibilita, inclusive, você abrir uma imagem. Vamos exportar isso aqui. Edit. Aqui. Ferramentas, tá? Então, você terminou o seu diagrama, seja ele de casos de uso ou de classes e objetos, você vai vir aqui, ó. Tools, né? É a
terceira, quarta, quinta, sexta opção. Aí você vai clicar em Export Image, né? Diagrama atual, né? Current Diagram. E aí você vai escolher as extensões, PNG ou JPEG. Eu prefiro PNG, tá? Que ele é com fundo transparente, né? Então você vai exportar para PNG. Em seguida, você vai indicar o local que você quer salvar, né? Clicar aqui área de trabalho, clicar dentro da pastinha de engenharia de software. Aqui você pode mudar o nome, tá? E aí, por último, clicar em salvar. Feito isso, eu vou deixar até salvo o diagrama de caso de uso aqui também, ó. Você vai vir aqui, Tools, Export Image, diagrama atual e escolhe o formato, tá? Coloca o nome se você quiser e clica em salvar. Beleza, feito isso, eu vou lá no meu modelo de documento, vem aqui no modelo de documento, e aí eu vou em cada item, né? Então, por exemplo, nas visões de caso de uso, que é o diagrama de caso de uso, né? Vou apagar o que estiver lá como exemplo, né? Vou vir aqui no modelo, inserir imagens, ok? Vou lá na minha pastinha onde eu coloquei para salvar lá no Asta, né? Aqui, ó, use case, né? Diagrama de caso de uso. Ok? Então, foi esse diagrama salvo lá e que eu consigo trazer para cá. Se você sentir muita dificuldade em fazer isso, né, que é o processo normal, quando a gente traz qualquer imagem dentro de programas externos, né, você pode printar a tela também, ó, printa a tela. Vem aqui e cola, você pode fazer esse processo também. Depois você só recorta, né, para que fique só, vem aqui em formato de imagem, né, primeiro aí você deixa isso aqui acima, e você consegue arrastar, deixa eu até colocar aqui para a próxima página. E você consegue recortar, né? Deixar ele só o diagrama, né? Esse aqui é mais complicado de fazer, porque você tem que ficar recortando, né? Então é mais fácil você importar a imagem para cá, né? Ele já vem com o tamanho certo, né? Vem recortadinho também, tá? Mas você pode fazer dessa maneira também. Aí depois, o que está faltando? Está faltando a visão do projeto, eu colocar a telinha com os protótipos, né? Mesma coisa, processo. Você pode printar a tela lá do seu desenho, do seu protótipo, vem aqui e cola aqui dentro. Aí esse aqui já é o diagrama de classes, né? Perceba que a categoria, ó, a categoria que eu criei aqui tem como características o identificador daquela categoria, né? Tem o nome e tem a descrição. O que essa categoria vai poder fazer? Ele vai poder cadastrar, ele vai poder fazer consulta, vai ter opção para deletar, vai ter opção para atualizar aquela categoria e vai ter opção para solicitar a consulta daquela categoria, ok? Então, feito isso, né, feito o diagrama de classes e objetos, ó, serviço. O que o serviço vai ter? Vai ter o identificador daquele serviço, o nome, a descrição, o valor daquele serviço, a categoria na qual ele está vinculado, né? Então, olha só, perceba a relação, inclusive, entre as classes, né? A área de atendimento também, né? O que essa classe vai poder fazer? Vai cadastrar serviço, consultar serviço, deletar serviço, solicitar atualização de serviço e solicitar consulta. Okay? Administrador do sistema. Ele vai ter características relacionadas aos usuários, mas ele vai fazer o que de forma direta com a GUI, né? O que é a GUI? A interface gráfica do sistema, né? É onde ele tem relação com as telas já em si. Né? Então, eu tenho que até pensar nos requisitos não funcionais, né? E que rola por detrás do sistema, interface gráfica e BD, que é o banco de dados, né?
Então, aqui eu tenho a interface gráfica, né? O que o administrador do sistema tem de ação. Ele vai ter acesso ao formulário de consulta, ele vai poder escolher categoria, ele vai dar mensagem de retorno com relação aos erros, né? Ou, de repente, acessos que são permitidos ao sistema. Ele vai retornar algumas outras mensagens, né? Que tem a codificação, mensagem 70, né? Mensagem 70, dentro aqui dos requisitos não funcionais, está descrito o que é essa mensagem, né? Inclusive escolher os serviços, tá? Então, aqui, diagrama de classes e objetos. Como que eu faço para inserir um diagrama de classes e objetos? Mesma coisa, inserir, eu já fiz lá no Asta, né? Imagens. Aí eu seleciono Class Diagrama, né? E pronto, ele já vem para cá. Okay? Então, o projeto que vocês têm que entregar, ele tem essas características, ele precisa atender a essas demandas básicas iniciais, né? Deixa eu até... o template vocês conseguem acessar aqui na aula 5, tá? Que é com relação ao protótipo, ok? Então, aqui você postou, né? Seu documento final, você conseguiu chegar aí às expectativas do curso de engenharia, né? E aí aplicar esse documento nos demais cursos, né? Fazer um curso de lógica e programação, fazer um curso de desenvolvimento mobile para aplicar de fato, né? Projeto, pelo menos essa parte inicial você já vai ter ela pronta, né? Então trabalhem muito bem o escopo, levantem os requisitos, trabalhe o diagrama de caso de uso, faça o protótipo e desenvolva esse diagrama de classes e objetos, né? Feito isso, colocou aqui, entregou, eu vou avaliar, né? E aí depois eu passo um feedback para vocês no grupo. Ok? Vocês vão ter o tempinho amanhã para estar desenvolvendo, me entregando aí no máximo até o final de semana, né? Para que eu consiga validar essas notas e fechar o diário de vocês na segunda, para já o pessoal da secretaria adiantar o certificado de vocês, tá bom? Eduardo, alguma dúvida com relação à entrega do projeto, a esse diagrama de classes e objetos? E, professor, você viu o desenho que eu fiz? O Eduardo estava abaixo, eu não consegui ouvir. Esse desenho também eu fiz. Ah, bacana. Então, basicamente é só fazer a entrega, né? Eduardo, qualquer dúvida que você tiver, né, assim como os demais também, né? A aula tá sendo gravada, então estou à disposição também, tá bom? Então, amanhã eu vou estar à disposição somente em caso de dúvidas, né? Vocês podem me mandar mensagem no privado, e aí a gente trabalha essas dúvidas de forma individual, tá bom? Obrigado pela atenção, Professor, né? Obrigado por você ter participado do curso, né? E mostrar todo o empenho e dedicação, tá bom? Sucesso para vocês e a gente se vê aí nos possíveis cursos. Tentem fazer cursos, continuar nessa trilha de conhecimento, principalmente na parte prática, né? Programação, desenvolvimento, e escolham o que for melhor, né? Se for presencial, vá a uma unidade presencial, se for EAD também, né? Tá bom? Obrigado e estou à disposição para qualquer coisa, tá?